Bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Empoderação, o nosso espaço de força, reflexão e, claro, transformação. Hoje o tema é daqueles que mexem assim com a nossa alma. É para isso, a gente já começa dessa maneira, porque a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra. E como eu já falei aqui, é todo dia. É resistência, orgulho e ação na construção de um Brasil antirracista. Isso é o que nós fazemos aqui no Empoderação e as nossas convidadas, elas fazem no dia a dia e uma delas especialmente carrega isso na essência e no sobrenome. E no nome, né? Eu convido você a ficar aqui no Empoderação, porque hoje o bate-papo vai ser muito bacana. Fica com a gente. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Vou dar as boas-vindas aqui às minhas convidadas. Grace Mary Moreira, gestora da organização dos remanescentes da Tia Seata. E espaço cultural também. E ela, bisneta de Tia Seata, e uma referência cultural também no mundo do samba. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma alegria recebê-la aqui, Grace. Ai, que bom, Gabi. É muito prazeroso estar aqui e falar um pouco, né, sobre as nossas raízes culturais, do que a gente traz, das ações também antirracistas que hoje, os remanescentes Tia Seata, que hoje tem a Casa da Tia Seata, procura cada vez mais promover e difundir. Tá joia? Acompanhando aqui, nós temos a Adriana Barbosa, diretora do Viva Pequena África, diretora executiva do Instituto Feira Preta e idealizadora do Feira Preta Festival, um dos maiores eventos de cultura e empreendedorismo da comunidade negra da América Latina. Adriana, também é uma gratidão recebê-la aqui. Imagina, eu fico muito feliz por a gente fazer essa prosa aqui. Eu tô aqui do lado da Grace. Bom, fiz a apresentação formal de vocês, mas agora eu quero que vocês se apresentem por vocês mesmas. Por favor, Grace, como você se vê? Você que é uma referência, construiu a sua história, mas também pautada na essência, em tudo que Tia Seata construiu, ela que abriu aí os caminhos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, para o reconhecimento da cultura afro, para nossa valorização, autovalorização. Quem é Grace Mary? Grace Mary é uma pessoa que se inspira na ancestralidade, se inspira em Tia Seata e é o que me move. Então, a Grace, ela procura cada vez mais entender como pode ajudar o nosso povo negro e difundir ele de tal maneira do entendimento que ele pode estar onde quer estar. Porque eu lembro, e a gente vê isso, que alguns anos atrás a gente não tinha a dimensão, porque a falta de memória, porque era um país sem história, e hoje a gente tem a história falada, narrada, escrita, para poder justamente empoderar os nossos. E é assim que a gente segue. Por favor, eu quero agora que você, Adriana, se apresente, né? Como você se vê, quem é a Adriana no mundo? Primeiro que eu sou mãe da Clara, filha da dona Regina. Quantos anos, a Clara? A Clara tem 12 anos e eu gosto de me apresentar pela minha família porque eu venho de um matriarcado também, assim como Grace. Fui educada por bisavó, por avó, por mãe e tenho minha filha, então são 5 gerações de mulheres e a partir desse matriarcado que me define como pessoa, como profissional, que define muito do que eu sou, né? No mundo e o que eu consigo aportar, né, nesse mundo, e tem a ver muito com o que a Grace trouxe, né, de olhar a nossa cultura negra, se apropriar dela e difundir da melhor maneira possível. Grace, das iniciativas, né, entre as várias que você tem, é o cortejo, que vai ser realizado no dia 20, já é uma tradição que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu queria que você contasse um pouco mais da sua história, você já fez aí uma introdução. Para você, o que é carregar o nome e a herança da Tia Seata? É uma responsabilidade enorme. Aí, como a Adriana falou,
Nós somos 4 gerações em prol da cultura, em prol de todo o fortalecimento que a gente vê nacional e internacionalmente. Então, quando eu vou falar de mim, eu também tenho que falar da minha mãe e do meu pai, né? O meu pai foi um dos fundadores da Estácio de Sá, também foi fundador do Clube do Compositor, da SBACEN, onde tem arrecadação de direitos autorais, e minha mãe, que também é uma das mães do samba. E isso sempre me fortaleceu, me fez eu entender com toda a história, né, toda a narrativa que meu pai sempre trouxe, porque ele que era o neto da tia Seata, e falando das virtudes e lutando também, sempre pensando à frente do seu tempo, sempre. Então isso acabou me conduzindo através de um pedido dele, antes dele fazer a passagem para o mundo espiritual, que não queria que o legado dele, de Bussi Moreira e tia Seata, fosse embora com ele. Que responsabilidade. Muita coisa. Ele chamou a minha mãe, a minha irmã e eu. Então foi uma coisa assim muito forte, que ficou sempre no meu radar, mas eu fui moldada para poder estar hoje aqui. Ele já fez isso intencionalmente, então, ao longo da vida, né? Além de vocês Sim. serem famílias, pessoas que já têm um olhar à frente, mas já estava ali no escopo dele. Ele só formalizou. Exatamente. Já educou ali, já estava tipo empoderando assim, desde sempre. Não esquece. Tipo assim, não esquece. Não esquece o dever de casa. Não esquece. E foi isso que foi me tocando através dos anos, vendo o que eu deveria fazer. Foi muito interessante, porque eu sempre trabalhei com isso, com a cultura. Minha mãe também, porque ela foi diretora social de várias escolas de samba. E eu pensava, falei, mãe, e ela, como é que a senhora tem pique para isso? Como é que a senhora tem pique para isso? E era muito interessante. Ela falava, não, mas é porque me chamaram ali, eu tenho que ajudar. Me chamaram aqui, e assim, ela sempre foi uma pessoa também muito envolvida com ações também sociais. Eu posso até dizer, como a gente estava falando até do Zequete, né, da Zequete, que é minha prima, meu sangue, ela é maravilhosa. Nós crescemos juntas, e a minha mãe foi uma das fundadoras também do Centro Cultural Zequete, porque é dessa convivência com a gente e entender da importância de ter alguma coisa realmente registrada. E também, quando nós começamos a ter um entendimento que a gente vem de uma oralidade, mas tem que ter também uma formação da escrita. Então, isso tudo para formalização, não só de contratos, mas de várias coisas que a gente tem que ter. Isso você vai começando a te tocar e ver o grau de importância que tem você estar ali. Sabe? Então, assim, eu fico muito feliz de estar conseguindo conduzir. Agora a gente vem para a 5ª geração, porque o meu filho também está no caminho, meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Só que não tem 12 anos, né? Um tem 34, já passou. E o outro, amanhã, completa 30 anos. Ai, que maravilha! Parabéns já aí pra ele. Obrigada. Pra mamãe também. Mamãe e papai, né? Também. Assim, sou mãe coruja mesmo. Porque os 2, graças a Deus, todos os 2 formados, entendeu? Eles são especialistas em TI. Assim, e estão aí num caminho. E estão no caminho também, do samba. Estão no caminho não só do samba, mas da cultura também. Ai, que legal. Entendeu? Então, todas as ações que nós fazemos, eles também estão ali ajudando, estão juntos, entendeu? Nós fizemos um projeto com Astronomia para Desenvolvimento Internacional, e se não fosse eles, eu não sei como é que ia ser, não, porque
Foi um projeto, assim... Astronomia para Desenvolvimento Internacional? Que interessante. A astronomia nas culturas. Uhum. Né? Então, a astronomia nas culturas tem um departamento que é voltado ao desenvolvimento internacional. Então, a gente tem um projeto, junto com eles, chamado Orumbiá, que Orum significa São Urubá, né, Adriana? E Mbiá, uma etnia indígena. E com isso nós formamos esse projeto, que é um projeto justamente para poder entender a astronomia como combustível da vida, mas a resiliência dentro da cultura afro-indígena. Ai, que bonito. Que bonito, né? Então, foi uma coisa assim muito... A gente pensou nesse projeto, a Ariana Cortez também é uma astrônoma que também apoiou muito. A gente falou bem assim, que projeto é esse? E Não, aí só eu falei, o nome como que é que você vai trouxe já nos ajudar? surpreendeu. Astronomia. Quando eu falo ué. astronomia, não, eu astronomia. tinha entendido gastronomia. Eu falei, Não, 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 mas aí você falou astronomia. astronomia. Eu falei, Eu me Astronomia. certifiquei. Falei, deixa eu me certificar que eu ouvi astronomia. Que incrível. Que incrível. Astronomia. Né? E nós fomos indicados também ao prêmio Innovation Work, justamente por esse projeto. Pela inovação, pelo Inovação. ineditismo. E eu acho que foi ontem ou hoje que eu tenho um vídeo através da astronomia para falar para o mundo, para os nossos governantes agora, sobre a nossa essência e o que a gente pretende e quer para o Brasil e o mundo. Que legal. É um pouco da ciência com os saberes ancestrais, com a Saberes oralidade, ancestrais. né? É Que isso. interessante. Que é o muito que o mundo interessante. precisa hoje, né? É isso, a gente está ali na oralidade, sim, mas Mas vai precisa ter- também ter o olhar acadêmico, precisa ter um posicionamento também institucional para ir avançando e abrindo espaços. E uma coisa que quando eu vou para as universidades dar alguma palestra, eu pontuo muito isso. Porque falar academia... Bom, existe academia por quê? A academia existe porque teve justamente uma pesquisa primária, e nessa pesquisa primária, essas pessoas que geralmente eram brancas escreviam seus livros e não voltavam para poder Não voltava abraçar. pra comunidade, né? Exatamente. Muitos dos saberes eram colhidos da comunidade, percebidos da comunidade, mas isso não voltava para o território. Não usados voltava. de outra forma, e aí às vezes não Exatamente. se dava o crédito, né? Não se trazia a história, e é isso. Então, não pode se falar que o saber notório não tem validade, tem muita validade. Inclusive, isso já está aberto mesmo nas universidades, porque eles estão entendendo que se não fosse essa pesquisa primária e todos aqueles que deram caminho, eles não teriam Não geraria academia. tal quantidade de conhecimento, Não de geraria. escrita, precisa da nossa Com oralidade. certeza, precisa. Eu tenho falado muito sobre Mas isso. precisa também do retorno, né? Precisa do retorno, Tava falando sobre isso, da COP, né? Que agora estão lá definindo a questão. Eu falei, gente, se a galera preta indígena ribeirinha quilombola não estiver na mesa de discussão, tomando a decisão, você não fica só como público beneficiário, né? Sim. E, na verdade, quem vive todos os problemas nos territórios é essa comunidade. Eles sabem como resolver saberes milenares. E é onde que eu acho que a parte cientista precisa considerar esse saber também como uma ciência, né? Claro, mas é exatamente isso que ela trouxe, né? Quer dizer, é o meu entendimento também. Sim, e assim, esse projeto Orumbiá mostrou muito isso. Mostrou os saberes ancestrais, como eles se traduziram dentro da astronomia também. Ai, que legal Então, isso. quando Gente, você que vê... incrível. É incrível, é incrível. Eu sou apaixonada por esse Eu projeto. imagino. Ai, esses Porque meus quando- filhos, que orgulho! Parabéns. Foi assim, foi muito prazeroso e ainda é. Então, nós fizemos a primeira jornada internacional entre as culturas afro-indígenas e a astronomia. Depois, nós fizemos Mulheres no Mundo, tá? Com recorte racial, é claro. Mulheres no Mundo Sociocultural e Tecnológico. Era o nome desse projeto. E fizemos as Garotas STEM. Também, da ciência. das ciências também. Quando a gente encontra todos esses projetos? Você Grace? encontra no YouTube, na Casa da Tia Seata, que nós temos
Todos os nossos projetos também estão lá no YouTube. Ai, E que as pessoas maravilhoso. podem acessar, principalmente o Urumbiá, e Parabéns. ver o conteúdo. Precisa ganhar o mundo esse projeto. Vamos começar pela Feira Preta, então. Vamos Sim, começar na Feira vamos. Começou muito tempo. Vamos levar pra Feira Preta. Já vamos, pra Vamos, Salvador a gente já combina. Pois É isso, gente. Que maravilha. Essa conexão É. aí. Vamos avançar, vamos juntas. Não, tem muita coisa que a gente pode fazer e produzir, principalmente pensando, a gente está trabalhando já desde o ano passado, quando 100 anos da passagem de Seata, né, para o mundo espiritual. Então, 100 anos de memória viva, porque a gente continua falando e reproduzindo as coisas que ela fazia. E com isso a gente também tem um projeto que é o legado afrodiaspórico de Jaciata, confluências entre samba, saberes e saúde. Ai, que maravilhoso. Aí E a entra, gente- entra as benzedeiras, as ervas. Entra tudo, entra tudo. E aí a gente também chama o pessoal da saúde, faz alguns contrapontos, chama o pessoal do samba, que aí também traz a sambaterapia. Ai, E gente, como que a gente- delícia. então, assim... é Ai, já quero Me pegar e render pra Feira Preta. Tô sentindo isso. Que maravilha. Agora, Adriana, falando um pouquinho da Feira Preta, né? Então, não, já pega o contato aí depois, já Não, vamos... a gente já tá, já A vamos gente já fazer tá agora. É isso. É isso. Nós Essa é a estamos proposta do afinados. projeto. Também fazer essas conexões para a gente ir cada vez mais contribuindo e construindo aí recursos, projetos, iniciativas para o nosso povo. Agora, eu gostaria muito que você falasse também sobre a Feira Preta, né? Como surgiu a iniciativa de construir e desenvolver esse projeto que hoje é uma referência? Quando eu comecei, eu estava desempregada, trabalhei na área da música, numa gravadora musical, levava os artistas para a rádio para serem divulgados. Na época que existia, era o boom das gravadoras. Isso lá em Salvador mesmo? Não, em São Paulo. São Paulo. Eu sou de São Paulo. E aí, quando eu saí desse trabalho, eu não tinha emprego e eu precisava sobreviver de alguma forma. E lembrei da sabedoria da minha bisa, uma mulher mãe de Que legal. santo, que vendia, que falava, filha, vamos fazer alguma coisa para ajudar a sua avó, que era a filha dela e trabalhava, ainda trabalhou por mais de 70 anos com a mesma família. Ela falava, eu vou fazer coxinha, tu vai vender, vou fazer marmitex, você vai vender. Então, eu lembrei da minha bisavó falando, é o que você tem em mãos, o que você sabe fazer e sua primeira rede de relacionamento. Foi o que eu fiz, comecei a vender as minhas roupas em feiras de rua. E aí, a partir dessas feiras de rua, eu falei, por que não tem uma feira da galera preta? Porque se a gente... Isso em que ano? Em 2002. Era uma cena importante no Brasil, porque era o primeiro ano Sim. do governo Lula, né? Claro. Era o auge das discussões das cotas na universidade, a história da internet também bombando e os coletivos culturais muito forte. Então, Ganhando mais espaço. ganhando né, cada vez mais espaço. E Revista Raça também, como esse lugar de trazer a questão racial numa perspectiva não só da luta, mas da vida, né? Sim. E aí, nesse primeiro ano, a gente levou 5.000 pessoas numa praça em São Paulo, sem dinheiro, com 40 empreendedores, com todas as linguagens artísticas. Ali eu falei, puxa, eu acho que é esse negócio aí que a gente tem que fazer. É o caminho. É o Obrigada, caminho. vó. Obrigada. E daí vieram muitas coisas. A feira foi se desenvolvendo. Hoje é a maior feira negra da América Latina. A gente recebe empreendedores do Brasil todo. No ano passado, a gente recebeu uma delegação grande da África, de Burkina Faso. Tem música, gastronomia, moda, tecnologia, tudo. A gente vai falar de benzedeira, alta tecnologia também na feira em si. Então, é um lugar onde nós, enquanto... E aí não é só para a população negra, mas a população negra num espaço de aquilombamento. Quando eu olho para a Grace, ela contando tudo isso, eu já fico inspirada, Então, quando você coloca várias pessoas produzindo coisas, mostrando, isso cria uma onda de ressonância. E Sim. foi um pouco o que aconteceu, foi se criando uma onda de ressonância com o tema do empreendedorismo negro, que é o tema que a Feira Preta trabalha, que é prosperidade econômica. Como é que, a partir da nossa cultura, dos nossos saberes, a gente circula dinheiro, se participa do processo do capital, mas com uma outra agenda. Não com a agenda só da concentração, mas com a agenda da distribuição. Então, ela precisa ter grana e eu também preciso ter grana. Todos nós precisamos ter. Não é só uma pessoa que pode ter grana, entendeu?
Então, na feira, a gente foi fazendo esse processo de criar cursos de educação empreendedora, fazer investimento financeiro, né, nos empreendedores. A Feira Preta é um espaço de acesso ao mercado. Na última edição da Feira Preta, em São Paulo, a gente reuniu mais de 60 mil pessoas e 200 empreendedores, gerando venda do produto deles de quase 2 milhões de reais. Em 2 dias de evento. Bacana. De pessoas que venderam 50, 100 mil reais no evento. Então, a Feira Preta é um pouco isso, um lugar onde a gente pode se ver, se reconhecer, falar das nossas questões, de um processo intelectual que a gente produz muita coisa, inventivo, criativo, mas também fazer negócio. Quanta potência. Que maravilha. Gente, tô muito feliz com vocês, com a presença de vocês aqui, para eu poder contribuir. Aqui a Grace trazendo esse outro olhar sobre as inúmeras atribuições e iniciativas que ela desenvolve, né? E eu queria trazer dentro do que você está colocando, assim, da questão do aquilombamento, desse empoderamento que a gente tem, e de que a coisa que vai crescendo e um vai trazendo o outro, um vai puxando o outro. Na minha visão, e eu quero saber muito o que vocês enxergam disso, como vocês entendem isso, eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir avançando, é investir também nessa união, nessa coletividade. Sim. É assim que você enxerga, Grace? Sim, é total, porque se você não trazer e não usar essa criatividade, a coletividade para prosperar, fica muito difícil. Então, a forma que a gente traz, no caso, aí eu posso dizer eu também, a Adriana, é de uma forma que fica leve, as pessoas entendem com facilidade e reproduz. Sim. Porque é isso que a gente quer, que sejam nossos multiplicadores. É isso. Sim. É bem a expansão mesmo. O início da Tia Seata foi isso. De um aquilombamento, de uma estratégia, porque tem um refinamento estratégico aí. Total. Né? De como é que a gente vai resistir, né? E aí isso vai se reverberando. Eu não vejo outro caminho no Brasil, dado o contexto que a gente teve histórico do processo de escravização, se não for pela coletividade, não existe. Hoje eu não acredito nisso. Tem os processos de representação individual, mas as representações individuais, elas vêm de um processo que é da coletividade. Para cada artista que está lá e tá bem, precisa que eu celebre esse artista, que eu consuma desse artista. Que tenha aberto o caminho antes, né? Que ela goste, e aí ele tá lá representando, mas a partir de um processo coletivo, né? Então, para mim não existe hoje nenhuma referência grande de reconhecimento que não parta de um histórico de coletividade negra. A nossa construção, ela é de África, e África é coletiva. É um continente com mais de 50 países. O conceito da tribo é a mesma coisa das comunidades indígenas. É muito difícil você ver só um indígena. Você vai ver a comunidade. Ontem, né, no processo da COP, quando mais de 3 mil indígenas estiveram para reivindicar esse processo. Não, a gente está aqui. Então, a gente não pode perder isso. É importante, o processo de ascensão, de uma maneira individual, é incrível. Mas elas nunca podem esquecer de onde elas vêm. Não, isso não. Isso não pode. Só que isso acontece, né? Muito. E eu acho que é por isso que ele precisa chamar a atenção. Volta para trás, amor. Olha da onde tu veio. Olha aí. Dá uma olhadinha porque aqui. Se a gente tem um pouquinho de voz, essa voz tem que ecoar. Tem que ecoar. E vai representar muitas pessoas. Exatamente. E é uma responsabilidade também. Que ela trouxe. É isso. A continuidade do legado da Tia Seata é uma responsabilidade quando foi acreditada, né? Pois é. A continuidade. A continuidade é tudo também. Porque quando você parece que para tudo. Então, você tem que abrir o caminho também para outros estar ali e continuar nessa jornada. E que é uma jornada que não é fácil. Porque não está resolvido, né? Exatamente. Evoluiu, mas não está resolvido. Não. A gente tem muitas questões ainda que precisam ser tratadas. E aí surgem novos desafios também, né? Principalmente esse 20, eu não digo nem o 20 de novembro, mas o novembro. Todo mundo quer fazer as coisas em novembro por causa da consciência negra. Mas só que a consciência negra foi desde sempre e é todo dia.
É todo dia. E o dezembro e o janeiro. Então, assim, eu falo para os educadores para pensar em outras datas também. E reafirmar. Ontem, eu estava ansiosa, acabei não vendo, mas foram 40 crianças de 3 e 4 anos de uma creche municipal que já estudam Tia Seata. Ai, Então, bonitinho. quando as crianças viram Foram lá no uniforme, espaço? foram lá no espaço, fizeram o caminho de Seata. As crianças Que maravilha, fizeram o Circuito de Herança Africana, Caminho de Seata, a história da matriarca do samba. Então, eles foram com as crianças, mas assim que as crianças viram a camisa, falaram, Tia Seata! Aí eles me contando, eu falei, ai, gente, como é que eu perdi isso? Mas foram 40 crianças. E eu fiquei muito feliz. Então, pequenininhas, né? 3, 4 anos. Pequenininhas e já sabiam tudo de Tia Seata. Assim, Isso é incrível, a só continuidade. reforçou. Dá um quentinho no coração, Grace. Não, com certeza, com certeza. Porque sai de você e vai pro mundo. Saiu da Tia Seata e foi pro mundo. É isso, então é muito prazeroso. Ontem nós fizemos também o circuito com as CREs. Ontem foi um filme. Muita gente. Muita criança, né? Não, mas deu conta. O problema é que eu tenho... Agora, no momento, eu estou com a equipe um pouco reduzida, mas a gente vai resolver isso. Mas a gente sabe que tudo é recurso, né? Então, quando a gente tem recurso, a gente consegue mais algumas coisas. Quando não tem, a gente não deixa de fazer. E é isso, mas foi... a gente está numa... Porque é muita gente. É muita gente. Aí o pessoal liga, tem alguém que fala inglês? Tem. Ah, tá, que bom e tudo, mas... E a gente vai adequando. Eu acho que é isso. A gente tem aqui, cada vez mais, mostrar a nossa cultura, mostrar o nosso intelecto, o potencial que todos nós temos. Entendeu? Independente da epiderme. Porque a gente sabe que a melanina, ela grita. E quando ela grita, é por causa da falta de oportunidade para esses que têm a melanina mais escura. E aí temos a Adriana com a Feira Preta, com toda essa potência, você também com o seu trabalho, ajudando, contribuindo e fazendo as coisas acontecerem. E a cultura, ela é isso, ela é a coletividade, né? Talvez seja o que mais tem ali essa potência, essa força, esse potencial de conexão. Sim, porque quando nós somos descendentes de reis e rainhas. E quando alguns foram capturados para ser escravizados, eles foram pontualmente escolhidos. Porque nós temos arquitetos, nós temos geólogos, tudo que vieram de lá. Então, a construção do nosso país foi puramente feita pelo povo preto, pelo povo negro. Então, é o que eu digo, a gente está criando espaços de oportunidade para esse povo que sempre teve um intelectual muito alto e avançado, mas muitas vezes não se reconhecia porque não estava nos nossos livros, e hoje está. Hoje está. Olha, finalmente a gente tem leis para isso, né? Que as escolas possam absorver, né? Sim. Porque o processo, eu acho que é importante você trazer isso. Um dos processos que adoeceu muito a população negra foi a não possibilidade de construção do nosso intelecto. Durante muito tempo, associavam a gente só com o serviço braçal, né? Mesmo os quadros de Debré, a representação, as cabeças pequenininhas, corpos másculos, como se o nosso único aporte na construção desse país fosse para serviço braçal. Só que Portugal, quando vai para o continente africano, ele vai para o continente da civilização mais antiga, que já tinha muito conhecimento. Então, subjugar a gente pelo nosso tom de pele, que o nosso tom de pele traz um processo intelectual que é menos, está completamente errado. Com certeza. Mas isso foi contado nos livros das escolas, foi institucionalizado. Isso foi uma única possibilidade de história contada durante muitos anos. Que a Grace traz das crianças de 3, 4 anos agora, aprendendo Tia Seata, eu vou fazer quase 50. Eu não tive essa oportunidade. Minha filha com 12, eu consigo falar. Então, a gente precisa entender que
foi uma construção que a gente levou para chegar até onde, né, para ter hoje essa geração de jovens que já vem com chip preto. Era isso que eu ia trazer, a questão digital, né? Também. Meu sobrinho ama Neymar, mas o Neymar durante muito tempo negou a questão racial. Você imagine para um ícone, jogador de futebol, que não se colocava numa questão racial, tendo uma série de jovens vendo ele como referência e ele não se reconhecendo, quanto para os garotos demoraram também para se reconhecer como, né, como pessoas negras. E o Brasil, a gente é mais de 50% de população, em sua maioria negra, por um processo de autodeclaração. Não foi só porque nasceram muitas pessoas negras. Sim, nascem. Mas porque a gente passou a se reconhecer como negro. Acho que esse é o primeiro passo, né? E isso, cara, é histórico. Isso aconteceu nos últimos 30 anos. Isso foi a virada de chave do país político, porque, né, as questões políticas, as questões econômicas, o processo de transição capilar do nosso cabelo, muitas coisas foram acontecendo a partir do reconhecimento da nossa autoestima, das nossas subjetividades. E a Feira Preta, ela traz tudo isso? Ela congrega? Tudo isso. Ela é isso. Muito bacana. É isso, porque quando a gente vai lá, eu lembro as primeiras linhas de maquiagem, era a dona... Não tinha, era a dona Maria do Carmo, falecida, né, vai fazer uns 2 anos, com a marca Moene, que tinha lá na Galeria do Rock, em São Paulo, onde vendia. Mas para ter a Avon Natural de maquiagem, precisou de 30, 40 anos atrás de uma mulher negra, sem poder de produção industrial, a produzir maquiagem de maneira artesanal. Provavelmente sem recursos, sem conhecimento acadêmico, só com referencial ancestral, com conhecimento... E tem vídeos na Feira Preta do primórdio, de 20 anos atrás. Não, eu venho na Feira Preta, eu saí da minha cidade para comprar maquiagem, porque na minha cidade não tem. Porque era lá onde eram lá que estavam as pessoas negras olhando, empreendendo para atender a demanda de consumo da população negra. Demorou muito para as marcas entenderem isso. Isso traz uma questão importante, e aí eu pergunto para você e depois eu passo para Grace, do impacto da Feira Preta, né, sendo essa potência pro reconhecimento da pessoa racial, né, de cada um, do coletivo, o quanto principalmente impactou a economia. Isso foi gigantesco, porque as pessoas começaram aí 5, 10 ônibus, tinha ônibus do Rio de Janeiro que saía fretado para ir para feira e falava, nossa, é isso? Voltava e quero empreender, eu quero fazer feiras. Começou a pulverizar várias feiras no formato de Feira Preta pelo Brasil todo, empreendedores negros empreendendo e pessoas negras consumindo desses empreendedores negros. O Brasil é uma referência em empreendedorismo negro na América Latina. Depois dos Estados Unidos, é Brasil. É Brasil? Dado relevante. A gente está falando de mais de 20 milhões de empreendedores. Mulheres negras, sobretudo, tá? E aí é resquício da época da Tia Seata, com as ganhadeiras. As mulheres africanas eram as que eram donas do mercado até hoje. As relações comerciais eram as mulheres, a gente herdou isso. As mulheres tabuleiro da Bahia, do Acarajé, tudo é resquício. Se tem essa palavra palavra empreendedorismo não dá conta dos nossos fazeres, o que é. Quando você coloca no Google qual a representação da figura empreendedor, vai aparecer normalmente um homem branco, engravatado com a maletinha. Mas a representação no Brasil são as mulheres negras. Com certeza. Agora, o Grace, vamos falar primeiro sobre isso, sobre esse impacto econômico, porque a gente está falando do ponto de vista aí da Feira Preta, né, que tem essa relevância, que está há anos aí trilhando esse caminho, cada vez mais crescendo, trazendo novos empreendedores e levando a cultura, a autoestima para o Brasil, né? Agora, a cultura em si também é um potencial, também tem esse papel econômico muito forte. Sim. É praticamente o que move o Rio de Janeiro. Mas a cultura, é a parte criativa mesmo da cultura, onde que faz pulsar muitas coisas. Eu posso até citar o nosso Samba da Cabaça, que é um projeto, né, que é também justamente para poder fortalecer, reconhecer novos artistas também. Então, no nosso Samba da Cabaça, a gente tem a Feira de Empreendedorismo. Tia Seata. Claro. A gente tem essa feira onde que a gente tem um recorte de empreendedores negros, entendeu? Então, é uma forma da gente trazer esses empreendedores, eles mostrarem
também o trabalho deles em si, junto com a roda de samba. Então é um projeto também que é muito bacana, é prazeroso, e a gente também vê esse retrato nas escolas de samba, né? Nas escolas de samba, onde que o poder econômico é muito grande, né? E aí eu digo também do pertencimento, porque a gente tem esse pertencimento, mas na hora, economicamente, dentro das escolas de samba, a gente não vê isso. E é uma coisa que acaba incomodando muito, mas eu acredito que a gente está avançando e vamos avançar cada vez mais para esse entendimento de, conforme a Adriana disse, de compartilhar. Porque da forma que está hoje, a gente só vê os recursos centralizados e sem partilha. E é necessário essa partilha, porque nós temos os nossos baluartes, que às vezes para poder ter uma outra roupa, uma ascensão dentro de uma escola, eles têm que fazer uma feijoada, fazer uma tarde dançante, mas a gente sabendo que as escolas têm muito dinheiro e coloca, às vezes, só em um carnavalesco, podendo também ajudar a essas pessoas que estão ali, entendeu? Então, eu estou trazendo também isso, porque eu acho que é importante. Sim, sem dúvida. Sabe? Esse olhar para aqueles que estavam ali e fazem essa construção. Porque montar uma escola de samba não é brincadeira. É brincadeira. Não é brincadeira. E o saber está ali. E quando você divide também a informação, essa informação eu digo para você, com certeza, eu falo, olha, divide sim, mas divide com aqueles que pode também estar junto com vocês. E compartilhar mais à frente também, não vai reter. É isso. Porque é todo um processo, mas é um processo também de dar visibilidade a essas pessoas que fazem o maior espetáculo da Terra. Sim, todo o processo de costura dos carros alegóricos, dos ritmistas, é uma percentual gigantão de mulheres negras, de população preta que faz acontecer, de fato. Né? Então, eu lembro de uns anos atrás, quando eu comecei a fazer faculdades da economia criativa, e aí eu me deparei com um professor que chama Juarez Xavier, que ele estudava os arranjos produtivos locais nos terreiros de candomblé, nas capoeiras, nas escolas de samba, e ele falava assim, olha, a gente precisa começar a valorar o processo intelectual e a nossa mão de obra. Sim. Porque senão porque a gente gosta, a gente distancia, fica só no subjetivo e não vai para o técnico. E aí é onde acontece o processo de apropriação. Então, a gente precisa ter um olhar criativo, intelectual, apaixonado, mas também um olhar de gestão, para que não se perca isso da mão das pessoas negras que ajudam a construir, entendeu? O processo. E a gente precisa monetizar, né, as costureiras, elas estão ganhando decentemente para fazer as fantasias, entendeu? Cada pessoa tem importância num processo de construção de uma escola Sim. de samba. Não é só o carnavalesco, né? Não é só a direção. Não é só a passista, a rainha, né? Que ela foca muito, né? Principalmente nas que não são da própria comunidade, não estão ali no dia a dia, né? Mas um espaço, digamos, mais midiático, mais de visibilidade do que de pertencimento, de reconhecimento e apoio mesmo à própria comunidade, né? E a escola é da coletividade, né? A escola de samba, ela é por premissa coletiva, ela não é de uma pessoa, é muitas pessoas para fazer aquilo, o espetáculo acontecer, são milhares e milhares de pessoas para que aquilo aconteça. Então, o ano todo, né? Não é só todo, ali naquele recorte, literalmente, do carnaval. Apesar que o ano todo, nem sempre. Por quê? Nem sempre não, porque tem um período
que o pessoal aí também veio, a gente, através de uma pesquisa e fazendo também alguns recortes, que depois do carnaval, fica um período todo mundo sem trabalho. Entendeu? Então, essa é a importância também das escolas pensarem, e algumas já estão fazendo isso, de fazer formação de pessoas ali, dando condição para outros entender e também gratificar, porque não dá você ficar 6 meses sem trabalho. Então, Se dedicar tanto, se entregar tanto durante um período para o maior espetáculo da Terra acontecer, e aí depois você se vê desempregado, sem trabalho, sem ter recurso para levar a comida para dentro de casa. Então, isso aí, algumas escolas já estão fazendo isso, já estão pensando, já estão fazendo, e é isso que a gente quer, que realmente a coisa aconteça, que o nosso povo se reconheça, e já estão se reconhecendo, já estão se empoderando, e eu fico muito feliz com isso. Isso poderia ser uma política pública, né? Aquela entrona aqui. Não, é para isso, é para Não, isso. mas Já estou anotando aqui, política pública. Não, mas a política pública, você falou corretamente, É Adriana. uma bolsa, Porque né? E são ações afirmativas, né? Sim, é uma boa. Tem tantos programas de assistência, por que não pensar numa bolsa de assistência para a comunidade que produz o carnaval, para que ela fique em casa pelo período de 6 meses com um valor mensal caindo na conta? Porque quando a gente pensa no carnaval, ele não é só para a escola, é o que movimenta toda a cidade. Então, como é o carnaval conhecido globalmente, a quantidade de turistas que vêm para cá, o movimento dos hotéis, o movimento dos restaurantes, a cadeia produtiva, toda né? a cadeia produtiva se beneficia de uma força de trabalho da comunidade que não pode ficar 6 meses sem comer. Né? Então, eu acho que se olhar para isso, né, e poder transformar isso numa política pública, numa bolsa e inclusive depois até previdência, porque como é que depois as pessoas se aposentam, como se aposenta, você vai contar para aposentadoria? né? Seria incrível. Chama comércio local, todo mundo. Gente, vamos criar um fundo garantidor aqui que garanta essas pessoas para que elas fiquem durante 6 meses, né, a não possibilidade de produção, mas que tenha minimamente uma renda, até que ela se prepare para voltar novamente e produzir para ter o espetáculo global do mundo. Porque senão daqui a pouco a gente não consegue mais ter esse espetáculo. Vamos, né? Porque as pessoas sucumbem, né, gente? Por mais que ame o carnaval, o samba, o quanto é importante, é a essência ali de muitas comunidades, mas a gente precisa comer. Sim. E é 6 meses. E ter esse cuidado, né? E é 6 meses que você pode garantir uma bolsa, mas instrumentalizar, fazer os processos de formação, as pessoas, né? Sim. Empoderar essas pessoas. Olha isso. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica aí para os nossos governantes. Vamos aproveitar. Aproveitar o momento gerar é esse. políticas públicas mesmo. Públicas, Agora, vamos falar do evento do dia 20, propriamente dito. Eu queria que você falasse sobre o cortejo, né? Como que já é uma tradição aqui no Rio de Janeiro. Explica pra gente o que é esse outro espetáculo. Realmente é um espetáculo. O cortejo, ele é muito prazeroso. Quem idealizou foi Sandro Lucena, que foi através de fazer um trabalho, né, que foi aí que o bacana, né? Foi construído por várias mãos com material reciclado, geladeira, porta, ventilador. E para sair com essa escultura, nós chamamos algumas pessoas, né, e algumas instituições, e daí acabou se tornando um evento multicultural. Então, hoje, a gente tem uma série de instituições vindo conosco, né? Todos os maracatus do Rio de Janeiro vêm conosco. O Batuque de Seata, Fina Batucada, Sonho Beija-Flor, que é a Escola Menina da Beija-Flor,
A Escola Mirim também, da Mangueira. A gente tem vários grupos de ciganos também que estão vindo conosco. A Escolinha de Mestre Sala e Porta-Bandeira, de Manuel Dionísio. Eu estou falando assim, sabe? O Tem que eu estou vários lembrando, outros. mas vários outros. A Capoeira Show da Casa Tia Seata também está junto, que é com o Contramestre Tarobinha. As Baianas do Samba, que são um grupo só de baianas, a gente tem 88. Então, só para você imaginar a quantidade de pessoas. Né, Qual é a de estimativa de instituições. público? Bom, geralmente, assim, em 5 mil, às vezes vai mais. É bastante, Porque gente. Porque o que acontece? A gente passa com o cortejo, a gente faz um circuito. Primeiro a gente começa às 10 horas da manhã, com esquenta, e vem a apresentação, e os grupos vão se apresentando. E quando chega por volta de 11h30, a gente começa a nossa formação. Meio-dia, em ponto, a gente sai pela Benedito Hipólito. A gente sai do terreirinho da Seata, que fica dentro do Calouste Bacon, sai do terreirinho, né? Depois faz essa formação, vai para Benedito Hipólito, pega o Campo de Santana. Do Campo de Santana, nós pegamos a Presidente Vargas, junto com essa escultura lúdica de Tia Seata de 5 metros de altura. Que legal. Junto com a escultura. E nós levamos até Zumbi. Quando chega em Zumbi, a gente posiciona a escultura e ela dá um comprimento simbólico a Zumbi dos Palmares. Então, eles estão separados pelo tempo, mas juntos no Distrito Cultural da Praça 11. Ai, que bonita. É a passagem de bastão, né? Sim, e aí nós fazemos um rufar dos tambores. Todo mundo que está com instrumento toca. Ai, que bonito. Leme Aió também toca com a gente, que é o afoxé. As filhas de Gandhi também. Então, quer dizer, assim, vocês imaginam, é muito lindo, é muito lindo. E eles vêm mesmo fazendo a homenagem à Tia Seata, entendendo todo esse legado, porque quando a gente fala nos ciganos, ela abrigou os ciganos. A gente também tem um rancho da Praça 11, que é justamente um rancho fundado por judeus, descendentes da época de Tia Seata. E eles vêm conosco também. Que maravilhoso. Então, todas as referências culturais, se a gente fala em Maracatu, a gente fala das baianas. As baianas do Maracatu também é uma referência à dança. Mas por quê? Porque Tia Seata vestiu as roupas de baiana. E com essa ousadia dela, é que ela começou a vender os quitutes na rua, vestidas de baianas de terreiro. E hoje a gente tem o quê? As baianas de Acarajé. A construção. Empreendedorismo. Então, e aqui no Largo da Carioca, vocês já escutaram falar em Tabuleiro da Baiana? Já. Mas sabem por quê? Não. A Tia Seata reunia as baianas ali, para espalhar pela cidade. Meu Deus, gente, Eles tentaram fazer o apagamento, só que eu sempre falo que é tentativa, mas continuaram chamando ali de Tabuleiro da Baiana, porque a Tia Seata reunia ali. Ela era muito estratégica, né? Demais da conta. Que mulher. E tudo, aí é que tá. Tudo que ela via que dava certo que ela fazia, ela chamava as outras tias. Chamava a Tia Mônica, Tia Veriziana, mãe de Donga, Tia Amélia, mãe de João da Baiana. E aí ia juntando. E eles eram jovens quando começou. Na casa dela, ensaiar todos os ritmos musicais. E dali mesmo, aqui da Praça 11, é que, em Todos os Prazeres, começou a chamar a Casa Tia Seata de capital da Pequena África. Porque ali ela reunia o pessoal do continente mesmo, né? Então ele já teve aquela visão de ficar chamando. E Acho que vem daí essa história que o pessoal fala que o Rio é capital dos grandes eventos, é capital da Tia Seata, então, capital da Pequena, tá explicado. Pode ser, viu? Eu acho que gente, assim, é fantástico como aqui que é a construção. E ela chega no Rio quando? Ela chega aqui no Rio em 1876. Olha só, Pouco gente. tempo antes da abolição, né? Pouco tempo antes.
Ela vem, você sabe de que parte da África? Não. Os pais dela, É. né? Porque ela nasceu aqui no Brasil. Os pais dela. Os pais dela. Hum. E a gente ainda está numa pesquisa aí muito legal. Você já fez o teste de DNA? Já. É. Mas só que o meu teste, ele não dá o lado da tia Seara. Ele dá o lado da minha mãe, e não o lado do meu pai. Tá. Então eu teria que fazer, eu fiz esse teste, foi com... Eu lembro que na época, quem estava presidente da Fundação Palmares... O Zulu. Não. Foi o Benedito Sérgio. Tá. Foi mais um pouquinho para trás. E Benedito Sérgio falou, não, a Grace vai fazer também o teste. Então, foi uma série de pessoas, foi na leva que a Zezé Mota também fez. Então, foi um grupo fazendo esse... E aí, no caso, eu ia fazer o teste misto, que aí no teste misto aparece. Pegaria os dois. Isso é legal. Aí pegaria os dois. Mas eles acabaram não fazendo o teste misto e eu fiquei só com o lado materno. Materno. Mas eu ainda vou fazer. Faz. Eu, quando fiz o meu teste, foi muito interessante, que vem de uma região chamada... Já que você está falando, é importante você contextualizar a importância do teste. Tá. O teste do DNA, ele é o teste para a gente saber de onde a gente vem. Isso foi negado para a gente, né? No processo da colonização, a gente foi tirado, eu digo a gente porque eu sou, né, dessa descendente de vários locais, sem a gente poder entender depois da onde vem a nossa dinastia, né? E no teste do DNA, quando eu fiz, deu que eu venho de uma região chamada Costa da Mina. E a região da Costa da Mina é a região dos mercados, das mulheres do mercado. Tá explicado, gente. Legal. Tá explicado porque por causa da feira. Deu tão Depois eu certo falei, empreendedorismo. gente, olha, tem tanta... E tem uma história que chama da Emília do Patrocínio, que foi uma das primeiras mulheres escravizadas aqui no Brasil, que ela foi uma mulher que ela gerou muita prosperidade. Ela era a dona das bancas dos mercados. E ela é dessa região, entendeu? Da região da Costa da Mina. Então, tem muitas histórias que são interligadas, entrelaçadas, entendeu? Mas é isso, por isso que a gente precisa olhar para trás para conhecer a história, para registrar, para isso não se perder, porque hoje é necessário fazer um teste de DNA para a gente poder resgatar as nossas origens, né? Então, às vezes a gente não sabe nem se eu for olhar para trás, assim, eu sei da minha história até minha avó só. Aliás, minha bisavó é difícil, né, saber mais, datar, saber de onde veio, porque foram escravizados. Então, isso se perde, por isso a importância, além da oralidade, que é o que a gente faz com maestria, mas também, né, retratar, registrar, escrever ali, fazer vídeo, fazer um programa, assim, para contar as histórias, para ter como referência. Nós temos um grupo de pesquisa, ele ficou desativado um tempo, mas a gente está todo em um processo, a gente tem os pesquisadores lá na Bahia, no Recôncavo também, elas vieram para cá, para a nossa primeira entrega da nova casa de Jaciata. Então, é toda uma construção, entendeu? E a pesquisa é fundamental. Sim. A pesquisa é fundamental. O futuro, eu falo que futuro não é o que está por vir, é a memória que a gente precisa saber. Por que tudo isso, né? Mas é muito importante. Vamos falar de futuro, que a gente está quase acabando, que nosso tempinho já está no finalzinho, mas você trouxe uma abordagem interessante. Futuro. A gente está falando da importância da ancestralidade, né, do olhar a nossa história, reconhecer, de registrar. Mas a partir disso, como a gente pensa o futuro? O que a gente faz? Como a gente segue para o futuro, Adriana? Eu acho que o futuro ainda nessa história da memória é entender como se deu toda a história, né? Qual foi essa construção para a gente traçar a rota sem inventar roda. Porque às vezes a gente acha que está sempre inventando a roda. E as novas gerações trazem muito isso. Não, amor, muitas coisas já foram construídas, já foram testadas, já foram, né? O tema agora é mudanças climáticas. Cara, não tem como resolver o clima se não olhar desses saberes ancestrais, de como fazia. Entendeu? Como é que se cultivava a terra, a agroecologia, né? A ciência que é da agroecologia. Então, para mim, traçar o futuro é olhar o que foi construído no passado, trazer para a contemporaneidade e trazer isso como uma estratégia, entendeu? Na prática, dê uns exemplos como a gente pode aplicar, de repente, dentro do próprio empreendedorismo, que é a sua área de atuação. Por exemplo, no programa, a parte... A gente tá cheio de ideias aqui hoje, né? A parte educativa do empreendedorismo, a gente construiu um método
de educação empreendedora, que chamava Afrolab, e hoje é Feira Preta Cria. E quando eu fiz o processo de cocriação com outras pessoas para construir a metodologia, vieram muitos saberes ancestrais. Tinha comunidades lá, lideranças de comunidades, e tinha uma universidade, que era uma universidade do Reino Unido especializada em economia criativa, que é a área que a gente está. Então, do ponto de vista acadêmico, trazia a parte técnica, teórica. Só que quando a gente olhava para o que a gente fazia, e eles falavam como futuro, a gente falava, porra, mas a gente já faz isso. Então, como é que a gente une o processo da ciência acadêmica futurista com esses saberes ancestrais? Então, na prática, é um programa de formação que leva em consideração os saberes ancestrais, entendeu? Grace, repasso para você a pergunta, porque a gente tem aí a Tia Seata com toda essa história, né, com todo o legado dela. E a gente está aí, dia 20 de novembro, batendo a porta, e temos um futuro pela frente. O que é possível fazer, o que você visualiza, dentre as várias coisas que você já desenvolve, né, os vários projetos, o que dá para pensar para o futuro? O que dá para fazer para resgatar e ainda mais Tia Seata, o empoderamento, do autorreconhecimento, valorização do povo preto? Pesquisa. Pesquisa e formação. Isso é tudo, porque quando a gente forma e a gente mostra para eles a parte técnica, e nós temos bastante técnicos, mas a gente tem que ter cada vez mais. É isso que a gente precisa, de técnicos, o reconhecimento deles como pessoa, como intelecto, o desenvolvimento também, não só institucional, mas também pessoal. Então, isso tudo, eu penso que a construção de toda uma história que a gente está trazendo com a memória, a gente está olhando para trás, mas vendo o nosso presente para construir o nosso futuro. Mas como a Adriana também trouxe, a gente já tem isso. A gente não vai inventar a roda. A gente só vai trazer essa roda e publicizar ela de tal maneira que vai fluir e eles vão ser nossos multiplicadores. Exatamente isso, concordo. E preparar a juventude, né? Para eles saberem dessas histórias e eles continuarem o legado. Acho que esse é o grande desafio. É que a juventude se aproprie dessas histórias e dê continuidade. Ela foi convocada para dar continuidade. Minha filha, diariamente eu falo, filha, quando a mãe sair, eu quero ver como é que isso daqui vai ficar. E ela fala, ai, mamãe, não sei, mas ali já tem um... Mas já vai colocando ali a sementinha. Vai. Igual o pai de Grace fez. Assim. É isso, a gente precisa falar sobre isso com os nossos filhos, entendeu? Preparar a nova geração para o futuro e falar, filha, é daqui para frente, sabe? Senão vai ficar um Brasil sem memória. Vamos colocar a estratégia que Tia Seata tão bem usou lá atrás em E prática hoje, aqui também. E hoje, aí eu falo que o meu diretor de tecnologia e desenvolvimento institucional é o Nilson Moreira, tá? E acompanhado de Guilherme Moreira. Ai, são seus filhos. São meus filhos. Maravilhoso, Gente, não, que é incrível. isso. É isso. A gente tem que realmente fazer isso e buscar cada vez mais a nossa visão ancestral. E, conforme eu falei, é isso que me move todos os dias. Excelente. Quero agradecer com muita felicidade, com muito orgulho e disposta a contribuir. É isso. Vamos divulgar tudo que foi falado aqui, essas ideias maravilhosas. Parabéns aí pelos projetos que vocês já desenvolvem. Grace, muito, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, Gabi. Obrigada, Adriana também. Adorei. Estamos juntas e misturadas. É isso. Adriana, obrigada, minha flor. Imagina, eu que agradeço e falar pra galera. Então, novembro, que tem muita coisa acontecendo, dia 20, né? Tem lá toda a manifestação que a Grace trouxe e a gente também tá com a feira na Bahia, no final do mês, 28, 29 e 30. Quem estiver na região... Dá pra acompanhar aqui dia 20. Samba, né? E tem o circuito do samba no Recôncavo, né? E eu vou passar lá na feira.
Queridas, muito obrigada. E eu faço um convite para você que está nos acompanhando aqui. Muitas ideias, um papo bom, um papo de ancestralidade, de história, de resgate. E o meu convite para você é: bora pra ação. Vamos nos mover? Vamos juntos? Vem comigo porque ó, aqui as coisas acontecem. Tchau, tchau.